Olá, como você está? Tudo bem? Eu estou muito grato a Deus de poder compartilhar hoje com você a respeito de algo extremamente importante, principalmente no início da nossa caminhada com o Senhor, que é a respeito das ordenanças da igreja, ou as ordenanças de Jesus Cristo. E hoje nós iremos falar um pouco a respeito do batismo nas águas. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando Jesus está dando aos seus discípulos ou transferindo para a igreja aquilo que nós chamamos de a grande comissão, né? Jesus recebeu do Pai e agora transfere para a igreja a responsabilidade de dar continuidade àquilo que ele começou a fazer. E é interessante que ele vai dizer assim para a igreja, em Mateus 28, 19, ele diz: portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. Primeira coisa que vale a pena aqui salientar é que o Senhor não nos enviou para fazer meros membros de igreja como se estivéssemos fundando um clube ou uma associação. Mas ele disse: olha, vocês vão e à medida que vocês forem indo, vocês façam discípulos de todas as nações. Fazer discípulos. O que é um discípulo? Um discípulo é alguém em cuja vida o mestre se reproduz. Um discípulo é aquele que segue as pegadas do seu mestre, é aquele que imita o seu mestre, é aquele que vai atrás do seu mestre. E ele diz: como é que eu vou fazer esses discípulos? E ele vai dizer aqui: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeira coisa que Jesus vai dizer aos seus discípulos, aos seus apóstolos, à igreja, é que ele deve fazer discípulos e ele deve fazer isso, primeira coisa, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, nós temos duas ordenanças principais ou grandes ordenanças dentro da igreja, que é o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Todos os segmentos da cristandade, não importa qual seja a sua teologia, não importa qual seja a sua doutrina, abraçam de formas, às vezes, diferentes na maneira de praticar essas ordenanças, mas nenhum grupo cristão, ou que se autoproclama cristão, abriu mão ou nega essas duas práticas, essas duas ordenanças, que é o batismo nas águas e a ceia do Senhor. O que é uma ordenança? Uma ordenança, a palavra diz, é aquilo que foi ordenado, aquilo que foi mandado, né? E nós temos essas duas na igreja. Há opiniões que se contradizem, opiniões eu considero erradas acerca das ordenanças da igreja. Uma delas está com a igreja romana, onde eles ensinam que a simples observância dessas ordenanças confere graça espiritual à pessoa, né? Isso é uma coisa que eu particularmente não penso assim, não interpreto a Bíblia dessa maneira. Ou seja, os sacramentos dentro da igreja romana, eles pregam, por isso que essa palavra sacramento, né, algo sacro. A simples observância desses sacramentos traz à pessoa ou imputa sobre as pessoas bênçãos espirituais. Outros usam a prática de um ritual meramente formal, algo que não tem nenhum poder espiritual, não tem nenhuma implicação espiritual, apenas um costume, apenas um ato religioso, sem qualquer conceito verdadeiro de sua intenção. Os dois extremos estão equivocados, os dois extremos estão errados. Nem a simples observância, desprovido de uma experiência destas práticas, destes rituais, dessas ordenanças, traz nenhum benefício, como é a ideia de que eles não têm nenhum peso espiritual, não têm nenhum valor espiritual, não têm nenhuma importância espiritual, é apenas um mero costume, também está errado. Nós precisamos entender a função destas ordenanças e entender o nível de importância que elas têm na vida de um discípulo de Cristo. Primeiro, são verdades cristãs simbolizadas. Então, assim, há um símbolo, há uma mensagem espiritual, há algo que conecta aquele ritual com uma realidade espiritual. Segunda coisa, são memórias de Cristo observadas em obediência a Ele. São expressões de amor e de devoção. Foi o Senhor Jesus que nos deu, foi o Senhor Jesus que nos mandou fazer. Não é um mero ritual, não é apenas uma ordenança. São ritos cristãos que designam como discípulos de Cristo aqueles que observam convenientemente.
Ou seja, eles estão atrelados à nossa nova identidade. Tanto a ceia do Senhor quanto o batismo nas águas estão atrelados à identidade do discípulo do Senhor. Fazem parte da identidade deste discípulo. E, como nós falamos, o batismo e a ceia do Senhor são destes dois pontos. E hoje nós iremos nos concentrar no batismo nas águas. O batismo simplesmente apresenta, através do símbolo, o que é ele, né? O símbolo visível. Ou seja, o batismo representa, dramatiza, apresenta um símbolo visível que nos arremete à morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, como também a nossa morte para com a vida antiga de pecado, o nosso sepultamento à semelhança da sua morte e a nossa ressurreição para andarmos em novidade de vida com Ele. Em Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 16, versículo 16 diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Eu gosto desse texto porque ele suscita uma dúvida, a primeira questão a respeito do batismo. Orlando, então quer dizer que se o Evangelho de Marcos diz que quem crê e for batizado será salvo, então quem não for batizado não vai ser salvo? Não é bem assim. Por quê? Porque ele diz assim: mas quem não crê será condenado. Veja, quem crê e for batizado será salvo. É preciso identificar qual é o agente de salvação nestes dois elementos, crer e ser batizado. Como é que eu identifico qual é o elemento de salvação nestes dois elementos? Fazendo uma pergunta contrária. E a condenação? O oposto de salvação é condenação. Se o que leva alguém a crer, se o que leva alguém a ser salvo deve ser o oposto daquilo, ou a ausência daquele elemento, deve levá-lo à condenação. Então, quando eu vou olhar para a condenação, eu descubro que o elemento de condenação não é a falta do batismo, mas a falta da fé. Porque o texto continua: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê é que será condenado. Logo, se o objeto de condenação é a ausência da fé, o objeto de salvação é a fé, e não o batismo. Então, o que seria o batismo? O batismo seria a manifestação dessa fé. Nós já vamos ver isso daqui um pouquinho. Mas o batismo é a manifestação externa de uma experiência interna. Certo? Essa experiência de fé. Pela fé eu creio em Jesus Cristo. Pela fé eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Pela fé eu nasci de novo. Pela fé eu me tornei uma nova criação. Então, esta fé que operou em mim, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Né? A salvação é uma graça, é um presente, mas o que traz esta salvação a mim? Qual é o braço que alcança? Qual é a mão que alcança essa salvação e a imputa na minha vida? A fé. Eu sou salvo pela graça por meio da fé, ok? Mas vamos lá. Batismo nas águas. Né? Mateus 28:19 diz: portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Ficou claro para você de que o agente de salvação é a fé, assim como o agente de condenação é a ausência da fé, quem não crê. Porém, se eu tenho tempo, se eu tenho disponibilidade, eu preciso manifestar esta fé através de um ato externo, que é o batismo. Mas este batismo, ele não tira os meus pecados, ele não me dá salvação, ele não me purifica, ele revela exteriormente aquilo que aconteceu interiormente comigo. Esse é o objetivo do batismo, ok? O batismo dos discípulos, portanto, é uma ordenança de Jesus. Consideremos agora alguns pontos sobre esta questão do batismo de Jesus. Primeiro, é um mandamento bíblico. Batismo é um mandamento bíblico. Todo aquele que crê, diz o texto sagrado, todo aquele que crê deve ser batizado. Não é isso? Este é o padrão bíblico que Jesus declarou. Quem crê e for batizado será salvo. Eu creio, a fé operou em mim, trazendo em mim salvação. Eu agora demonstro esta fé salvadora através de um ato simbólico que é o batismo. Chamamos ao batismo nas águas de ordenança da igreja, porque é uma cerimônia ordenada por Jesus à sua igreja, né? Então, por isso que nós chamamos de ordenança da igreja. O batismo na Bíblia é a maneira de cada discípulo se identificar publicamente como um seguidor de Jesus.
No Novo Testamento não há discípulo de Cristo que não tenha sido batizado. O batismo era um ato de obediência requerido de cada discípulo, como nós lemos em Atos, capítulo 10, versículo 48, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Outra perguntinha que talvez vá surgir de você é o seguinte: peraí, pastor, eu devo ser batizado em nome de Jesus ou eu devo ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Existe aqui duas coisas distintas também. Primeiro, é a autoridade que me é dada para batizar. Não está em mim. João disse, quando lhe interpelaram, tu és o Messias? Ele disse, não sou. Tu és o profeta? Ele disse, não sou. Então por que tu batiza? Com que autoridade tu batiza? Em nome de quem tu batiza? Ele diz, eu não faço isso por mim, mas eu estou aqui preparando o caminho, eu faço aquele que é maior do que eu. Eu estou preparando o caminho para aquele que é maior do que eu. Como se ele dissesse, eu não faço discípulos para mim, eu faço discípulo para alguém que eu nem sequer conheço ainda. Mas quando ele se revelar, todos estes que estão sendo batizados devem segui-lo. Então a autoridade mesmo, né? E é interessante que ele diz assim, quando ele fala sobre a identificação de Jesus Cristo, a identificação do Messias que ele iria identificar nas águas, ele diz assim, aquele que me enviou a batizar me disse, aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, é ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, João tinha consciência de que a autoridade que o levar a batizar era uma autoridade delegada. Alguém me mandou batizar. No nosso caso, quem é este alguém que me mandou batizar? O Senhor Jesus. Quando Jesus delega a autoridade e de fazer discípulo batizando, ele está transferindo a autoridade para batizar. Se alguém chegar e disser assim, Orlando, você batiza em nome de quem? Eu batizo em nome do Senhor Jesus. É ele que me mandou batizar, ou seja, eu não estou batizando em meu nome. Eu não faço isso porque eu estou trazendo discípulos para mim, não é uma coisa que tem a ver comigo. Eu estou batizando em nome. Eu recebi uma procuração dele para poder batizar em seu nome. Tá, essa é a autoridade para batizar. E a fórmula? Como que você executa o batismo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quem me dá autoridade para batizar é o Senhor Jesus. Eu batizo em nome dele. Eu batizo no lugar dele. E a fórmula pela qual eu executo o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Então, aqui está a diferença, quando diz que ele mandou batizar. A razão para o batismo, segunda coisa que vale a pena salientar, é um ato exterior de obediência, pelo qual o discípulo cumpre ou completa a justiça interior que ele já desfruta em seu coração. Como eu já falei, o batismo é uma manifestação externa de uma experiência interna. O discípulo está ali dramatizando, o discípulo está ali representando, o discípulo está ali simbolicamente fazendo algo não que vai acontecer, mas que já aconteceu no seu coração. Então ele está agora expondo, explicitando exteriormente algo que aconteceu dentro dele. Ele morreu com Cristo, ele foi sepultado com Cristo, ele ressuscitou com Cristo para viver em novidade de vida. Orlando, isso está acontecendo agora, no momento em que ele está sendo batizado? Não. Isso vai acontecer depois que ele sair das águas? Não. Isso deve ter acontecido antes dele ir às águas do batismo. Certo? Essa experiência pessoal. Eu nasci de novo. Eu olhei para a palavra do Senhor. Eu me encontrei com Cristo. Eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu creio que Jesus é o meu Salvador. Eu creio que Ele morreu no meu lugar. Eu abro o meu coração e o recebo como meu Senhor e Salvador. Isso aconteceu dentro de mim. No momento em que este milagre, que a Bíblia chama de novo nascimento, ocorreu, somente eu e Deus tomamos conhecimento. Mas agora ele precisa se tornar público. Porque a minha fé tem que ser pública. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Né? Isso não é apenas uma confissão que você faz no dia em que você aceita Jesus, ali na igreja, né? Aquela coisa que muitas vezes muitas igrejas fazem, né? De convidar as pessoas à frente, É muito mais profundo do que isso. Essa confissão de Cristo, ela é diária. Essa confissão de Cristo, ela é no meu trabalho, na minha escola, no meu comportamento, na minha vida, mas também através das águas do batismo. Eu confesso a Jesus publicamente quando eu desço as águas do batismo. É uma confissão pública, né? Então eu estou mostrando exteriormente o que ocorreu no meu coração. Significado espiritual do batismo: morte, sepultura e ressurreição.
Né? Esse é o significado do batismo. Romanos capítulo 6, no versículo 3 e 4, diz: ou porventura ignorais que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Pois fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Morte, sepultura e ressurreição. Este é o símbolo de toda a cerimônia do batismo. Primeira coisa nas fases do batismo, o discípulo é levado às águas que simbolizam uma sepultura. O que ele está dizendo? Eu cortei minha relação com o pecado. Eu morri. É por isso que eu gosto muito de vestir uma roupa branca. Eu sei que muitas igrejas hoje batizam de todo quanto é jeito, né? Não estou dizendo que esteja errado, cada um anda na luz que tem e camisetas pretas. Eu gosto da mortalha branca. Sinceramente, eu gosto de vestir a túnica branca porque é uma mortalha. Aquilo ali é uma mortalha, a roupa de alguém que morreu. Antigamente, entre os judeus, acredito que até hoje, mas antigamente no Nordeste do Brasil principalmente, os mortos se vestiam de mortalha, você vestia aquela mortalha na pessoa. Então quando você veste aquela túnica branca para descer as águas do batismo, você está dizendo: eu sou um defunto, eu morri. Há uma mensagem. E o que é que a gente faz com um defunto? A gente sepulta. Então a primeira mensagem que você manda é que você morreu e você é levado às águas, aquele batistério, aquele rio, aquela praia, aquela piscina, aquele lugar onde você está sendo, aquilo simbolicamente é um sepulcro. Nós não podemos pegar você e sepultar na areia, no chão, você vai morrer literalmente, mas aquilo ali é um sepulcro. O que é que você faz com o defunto? Você enterra, né? Você enterra, ele é submerso. E é isso que vai acontecer com ele, né? Ele é imerso nas águas, ele é levado às águas e ele é imerso. Ele é colocado dentro de um sepulcro. E depois ele é retirado daquelas águas para viver em novidade de vida. Então veja as três fases. Eu morri, né? Eu fui sepultado e eu ressuscitei para viver a nova realidade de vida. Ou seja, o batismo é uma forma de dramatização do que aconteceu no interior do coração daquele que se entregou com Jesus Cristo, se identificou com a sua morte, se identificou com a sua sepultura e se identificou com a sua ressurreição. Né? A velha vida do pecado morreu, né? Agora ele vive a vida de Cristo no poder da sua ressurreição. Ele me levantou dentre os mortos, aleluia. Convém enfatizar aqui que não é no batismo que os pecados são lavados e perdoados. O sangue de Cristo é que nos purifica de todo o pecado, diz 1 João 1,7. Né? Quando que isso acontece? Quando nós confessamos os nossos pecados, 1 João 1,9. E no nosso caso, no caso de um novo discípulo, quando que os seus pecados foram perdoados? Quando que o seu pecado, a sua natureza foi perdoada, foi transformada. Veja que o batismo é uma manifestação do que aconteceu na mudança da sua natureza. O pecado, né? Natureza, foi perdoado, você foi redimido. Quando é que isso aconteceu? No dia em que você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ali, a sua natureza foi mudada, o seu pecado foi perdoado e agora você está dramatizando isso. Morte, sepultura e ressurreição. Isso já deve ter ocorrido dentro de você. Isso já deve ter acontecido dentro de você e você agora está dramatizando. A palavra batismo, vamos falar sobre a forma. A palavra batizar, em português, não é uma tradução, mas é uma transliteração do grego. A palavra batismo vem da palavra bapto, que significa mergulho. E por 6 vezes esta palavra aparece no Novo Testamento e todas as vezes tem o sentido de mergulhar algo dentro de algo, tirando dali outra vez. Ou seja, numa linguagem bem simples, batizar é mergulhar. Né? Então a forma bíblica que eu compreendo, que nós compreendemos de batismo, é o batismo por imersão. Ali você está sendo imergido, né? Sob a esfera de, sob o domínio de. Então isso é batismo. É por isso que, se nós fôssemos traduzir a palavra batismo, seria mergulho. Eu vou mergulhar você. Tem uma Bíblia, se não me engano, Bíblia hebraica, que ela traduziu todas as palavras, inclusive a palavra batismo, e lá o João é chamado de, não João Batista, mas João o mergulhador. É muito interessante. Então, batizar é mergulhar. Talvez você pergunte assim, tá, Orlando, se o batismo não tira meu pecado, se o batismo não me salva, qual é a importância do batismo? Boa pergunta. Como eu já disse, o cristianismo ele não é uma religião que tenha muitas cerimônias, mas Jesus deixou alguns símbolos
que estão ligados a alguma cerimônia, que nós chamamos de ordenança, no caso, batismo e a ceia. E os símbolos falam, irmãos. Os símbolos falam no mundo espiritual. E esta é a razão que o Satanás se vale de símbolos para oprimir e reivindicar direitos na vida daqueles que usam símbolos ligados a ele. Pois bem, o batismo também fala no mundo espiritual e é muito importante. É uma mensagem enviada para o mundo espiritual quando alguém nascido de novo é batizado nas águas. Por isso, nós não podemos mudar este símbolo. Ok? Quando eu nasci de novo, quando eu fui transformado no meu homem interior, quando o meu pecado foi perdoado, como eu já falei, isso foi uma experiência secreta. Apenas Deus tem acesso ao meu coração, apenas eu sei o que Deus fez na minha vida, mas os anjos não sabem, os demônios não sabem, os homens não sabem, meus irmãos de igreja não sabem, minha comunidade não sabe. Mas a minha fé precisa ser pública. Como eu falei, Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus. A minha fé não pode ser escondida. Aí o que é que vai acontecer? Como que eu vou tornar conhecido dos anjos de que eu sou um discípulo de Cristo? Como é que eu vou tornar conhecido dos demônios de que eles não podem tocar em mim, que eu sou propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, de que eu me entreguei a Jesus Cristo? Como é que eu vou proclamar a igreja? Deus, na sua sabedoria divina, criou, estabeleceu este cerimonial que informa ao mundo espiritual, que manda uma mensagem para o mundo espiritual de que aquele velho homem morreu, que agora ali está um discípulo de Cristo, ali está alguém que morreu com Cristo, que foi sepultado com Cristo e que ressuscitou com Cristo para andar em novidade de vida. Uau, não é tremendo? A quem se destina o batismo? Se o batismo é um testemunho público de uma experiência interior, só quem teve, aliás, essa experiência deve ser batizado. O batismo é uma manifestação externa de uma experiência interna. Então, quem não teve essa experiência interna é apenas um pecador que desce enxuto só molhado. Não está mandando mensagem nenhuma, né? Eu gosto de um texto das Escrituras que você pode ler aí, que está em Atos capítulo 8, a partir do versículo 35, quando Filipe encontra-se com um eunuco etíope que está vindo de Jerusalém para a Etiópia e ele está lendo o rolo do profeta Isaías e o Espírito de Deus toma Filipe, que está em Samaria pregando, e o leva ao caminho entre Jerusalém e Gaza, e naquele caminho Filipe se aproxima do carro e diz: entendes o que tu lês? Ele diz: como é que eu vou entender se não houver quem me explique? E Filipe se assenta junto àquele eunuco e começa a explicar, e ele pergunta de quem fala o profeta. Ele está lendo Isaías 53, o profeta fala dele mesmo ou de outro? E Filipe vai ali mostrando que ele fala de Jesus Cristo. Pois bem, eles vão desenvolvendo este relato, né? A Bíblia diz assim: então Filipe, abrindo a boca e começando nestas escrituras, lhe anunciou a Jesus. Que lindo! E, indo eles caminhando, diz o texto, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Olha que pergunta mais pertinente, né? Quem impede que eu seja batizado? Disse Filipe: é lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Uau! Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, Filipe como eunuco, e o batizou. Aqui fica muito claro uma coisa. O que me autoriza, ou a quem se destina o batismo? A fé em Jesus Cristo, ao que crê no Senhor Jesus Cristo. E eu posso fazer a pergunta ao contrário: quem não deve ser batizado? Quem está impedido de ser batizado? Aquele que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que não crê que Jesus veio para dar a vida por ele. Se você não teve essa experiência de fé ainda, o batismo não é para você. Se você diz: olha, eu acho que Jesus foi um profeta, eu acho que Jesus foi um homem muito inteligente, agora, Filho de Deus, que morreu na cruz para me salvar, que pagou o preço, eu não sei se eu acredito. Espere. Espere. Mas eu vou batizar porque meus amigos estão dizendo, porque eu gosto do pessoal da igreja, eu gosto do pastor. Não, espere. Você precisa ter convicção plena no seu coração de que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho do Deus vivo que morreu na cruz, não apenas para salvar a humanidade, mas para salvar você. Para salvar você. Você não pode generalizar. Quando eu perguntar para você, se eu perguntar para você, você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados? E você disser assim para mim: não, ele morreu pelo pecado de todo mundo. Não, eu não estou perguntando de todo mundo, eu estou perguntando o seu. Você sente sobre você o peso do seu pecado e o peso do perdão que Cristo te deu na cruz do Calvário?
Você olha para você e diz: eu sou um pecador condenado ao inferno que fui salvo pela oferta de amor de Jesus. Ele morreu por mim. Mesmo que eu fosse a única pessoa no planeta Terra, ele teria vindo, teria passado por tudo o que passou e morrido da mesma maneira que morreu para me salvar. Eu sinto o peso da salvação. Eu sinto esta salvação. É para você o batismo. É para você o batismo. Alguns exemplos que nós temos de batismo, você vai ter esses textos aí que você pode ler em casa, acompanhar. Os discípulos no dia de Pentecostes, Atos, capítulo 2, versículo 41. Os discípulos em Samaria, Atos 8, 12. Paulo, após o seu encontro com Cristo, é batizado em Atos 9, versículo 18. Lídia, lá de Tiatira, Atos 16, 15, o carcereiro de Filipos, Atos 16, 33, os cristãos de Corintos, Atos 18, 8, os cristãos de Éfeso, Atos 19, 5, ou seja, a igreja primitiva, ou na igreja primitiva, o batismo era o prato do dia. Todos aqueles que se encontravam com Cristo, todos aqueles que tinham experiência do novo nascimento, eram conduzidos às águas do batismo. Pois bem, quais as condições para alguém ser batizado? Primeiro, arrependimento dos meus pecados. Eu gosto desse texto que está em Atos capítulo 2, que é o primeiro sermão, é o primeiro momento da igreja. Atos 2, 37, diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse ele: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é que eu devo fazer? Arrependa-se. Arrependo de quê? Arrependo-me de não ter sido aquilo que Deus esperava que eu fosse. Arrependo-me do estilo de vida que eu levei. Arrependo-me de ter andado longe de Cristo. Aprumo o meu caminho. Abraço Ele como meu Senhor e Salvador. O batismo é para aqueles que se arrependeram. Creio. Eu creio de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós vimos isso em Marcos 16, em Atos 8. Ser capaz de responder a Deus com uma consciência na base de que cumpriu os requerimentos de Deus na salvação. 1 de Pedro 3,21, texto muito importante, diz assim, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo é uma figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse batismo é uma figura, ele não é o despojamento da imundície da carne, mas ele fala da minha consciência. Eu tenho consciência da experiência que eu tive com Deus e agora pelo batismo eu dramatizo isso. Outra condição para ser batizado é isso justamente que eu estou fazendo com você agora. Ser ensinado o suficiente para entender o que você está fazendo. Então você precisa entender o que é este momento, né? O ensino deve preceder o batismo e deve continuar depois do mesmo, conforme mandou Jesus em Mateus 28, 20, fazer discípulo batizando e ensinando. Outra pergunta que é muito feita é a respeito da idade do batismo. Veja, no Novo Testamento nós não temos nada que diga sobre a idade apropriada para o batismo. No entanto, nós sabemos que o batismo é para quem se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Então, a idade mínima é aquela quando a criança já pode discernir entre o certo e errado e conscientemente reconhecer seu pecado e convidar Jesus a ser o Senhor da sua vida. Seja como for, ele deve mostrar que ele realmente creu e que houve uma mudança. Eu sei que existe uma tradição de batizar as crianças a partir dos 12 anos de idade. Isso vem de uma cerimônia que existe na casa de Israel, que é o Bar Mitzvah. Que é o Bar Mitzvah quando a criança recebe a sua independência espiritual. Pela primeira vez ela faz a leitura da Torá na sinagoga e ali ele é independente espiritualmente. Nós não temos, hoje as idades mudam, né? É aquilo que nós chamamos da idade da razão. O que é a idade da razão? Quando Deus deu as festas ao povo de Israel, em uma das festas, que era a Páscoa, Deus disse que quando estivesse celebrando aquela festa, e a criança chegasse e perguntasse: pai, que festa é essa? O que aconteceu? E o pai deveria se sentar com a criança e explicar tudo o que aconteceu.
Então, esta idade em que a criança é capaz de compreender o plano da redenção, que ela é capaz de ter uma experiência com Jesus Cristo, reconhecendo os seus pecados, esta é a idade. Então, varia de criança para criança, varia de tempos em tempos. Antigamente isso demorava mais, hoje as crianças com 5, 6 anos de idade já estão sabendo de tudo, né? E mais um pouco. Então, é preciso sentar e conversar com a criança. Eu acho lindo quando os pais têm a preocupação, e esse deve ser um papel da família. Os pais terem a preocupação de sentar com o seu filho ou com a sua filha e levar a ele a mensagem da salvação. Apresentar o plano de redenção ao seu filho. Quantas vezes eu fico feliz quando os pais me procuram e me dizem assim, pastor, meu filho tem pedido o batismo, minha filha tem pedido o batismo. E eu pergunto, como se deu isso? Ele começou a perguntar sobre Jesus, eu sentei, expliquei a ele o plano de salvação, ele confessou Jesus como seu Senhor e Salvador e agora quer ser batizado. Eu acho isso maravilhoso. Fico muito feliz quando na igreja uma criança vem para aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, seja através de um apelo ou quando elas me procuram individualmente. Mas eu fico muito mais feliz ainda quando isso se dá em casa. Quando a confissão de Jesus como Senhor e Salvador acontece introduzido pelos pais. Isso é maravilhoso, porque é o legado, aquilo que Paulo vai dizer a Timóteo, a fé que tu recebeste de tua avó Lóide e da tua mãe Eunice. Esta fé não é fingida. Então assim, pais, introduza os seus filhos no reino de Deus, pregando o evangelho da salvação e depois nos procura que a gente batiza. O oficiante do batismo, quem pode fazer um batismo? Só um discípulo de Cristo pode batizar um discípulo de Cristo. Alguém que passou pela experiência do novo nascimento deve batizar um novo discípulo, né? No Novo Testamento nós encontramos os apóstolos, Filipe, que era um dos 7 escolhidos para a obra assistencial, ou seja, era um diácono na igreja de Jerusalém, e Ananias, que batizou Paulo, e nós não sabemos se ele tinha algum ofício dentro da igreja, mas foi levado pelo Senhor a fazer. Tradicionalmente nós temos um pastor ou um diácono, ou alguém autorizado, né, um presbítero, para poder fazer o batismo. Essa é a forma que nós tradicionalmente fazemos. Então, um discípulo de Cristo, devidamente ordenado pela igreja, quando eu digo ordenado, não necessariamente seja um pastor ordenado, mas recebeu a autoridade, a autorização da igreja, da liderança da igreja, para executar tal cerimônia. Tá bom? Então, assim, não existe coisa mais maravilhosa do que, até hoje eu lembro o dia do meu batismo, 28 de março de 1994, quando eu desci as águas do batismo, me marcou profundamente, marcou a minha vida, marcou a minha história. Então, assim, a minha oração a Deus é que o Espírito Santo de Deus traga no seu coração, antes de tudo, a consciência e a convicção da sua experiência íntima e pessoal com Jesus Cristo de Nazaré. E que você possa, conscientemente, dizer, eu quero publicar isso, eu quero tornar público minha fé em Jesus Cristo através das águas do batismo. Talvez você esteja dizendo, Orlando, eu conheço tão pouco da Bíblia, eu ainda sei tão pouco das coisas de Deus. Eu acho que é melhor eu esperar, né? O batismo, meu amado, minha amada, é como que o ingresso em uma faculdade. Você de repente decidiu que você quer ser um médico. Você fez um vestibular e passou. Você não se tornou médico automaticamente, né? Há um caminho a ser percorrido. Você agora vai fazer a sua matrícula na faculdade, para que você possa crescer no conhecimento e se tornar um médico. Pois bem, você é um discípulo de Cristo que quer servir a Cristo até o final da sua vida. Qual é a primeira coisa que eu devo fazer neste processo? Descer as águas do batismo. É a minha matrícula na Universidade do Caminho da Fé. Eu desço as águas do batismo me inscrevendo. E agora? Eu agora sou maduro, já sou um crente maduro. Não, meu querido, você agora está começando. Você está só começando. Você vai crescer muito. Você vai aprender muito. Você agora entrou na universidade. Então, aqui está. O batismo é o ponto principal. Costumo dizer que o batismo é tão primário na vida de um discípulo que ele aparece no Novo Testamento antes de Jesus, como uma preparação para Jesus entrar em cena. Às vezes eu ouço pessoas fazerem comentários acerca de outras pessoas, dizer assim, olha fulano fazendo isso, e ele é crente e até batizado. Eu digo, quem disse que batismo é atestado de maturidade? Não, batismo é para quem está começando. Ele creu, ele deve suceder à fé, jamais anterior à fé. Uma pessoa chega para mim e diz assim, pastor, eu estou em dúvida a respeito do meu batismo. Eu digo, por quê? Porque quando eu fui batizado, eu não cria, eu estava na empolgação, e fulano falou, Beltrano, e eu terminei indo e batizando. Mas foi bem depois que eu tive uma experiência com Jesus Cristo, reconhecendo Ele como meu Senhor e Salvador pessoal. Eu devo me batizar de novo? Eu digo, não, você deve se batizar, não é de novo. Você nunca foi batizado.
Na realidade, você é um pecador que desceu enxuto e subiu molhado. Nada aconteceu ali, certo? Então, batismo não é... Em outros grupos que chegam, pessoas que chegam e dizem assim, pastor, eu quero ser batizado, porque quando eu fui batizado, eu não conhecia nada, eu conhecia muito pouco, agora eu já conheço bastante da Bíblia, não sei o que, eu digo, opa. Você acha que cada vez que você conhecer algo novo acerca de Deus e da sua palavra, você vai precisar descer as águas do batismo outra vez? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O batismo é uma demonstração externa da sua fé salvadora, não do seu nível de conhecimento e de maturidade. Amém? Tendo posto tudo isso, eu espero que tenha esclarecido todas as suas dúvidas acerca do batismo, mas se porventura ainda houver alguma dúvida, algum questionamento, não tenha nenhum receio de nos procurar, que nós estaremos aqui à sua disposição para tirar todas as dúvidas que for preciso e, com a graça de Deus, poder levá-lo, conduzi-lo às águas do batismo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e tenha um ótimo batismo em nome de Jesus.